Há muitos e muitos anos, num reino chamado Pérsia, havia um rei muito poderoso chamado Ahasverosh. Sua esposa, a rainha Vasti, era a mulher mais bela de todo o reino. Durante seu reinado, ele convidou os príncipes de todas as províncias para lhes mostrar toda a riqueza e beleza de seu reino. Haveria durante uma semana uma grande festividade nos jardins do palácio. No sétimo dia, como ponto máximo das celebrações, o rei mandou chamar a rainha para exaltar sua beleza perante todos os convidados. Ao ser chamada pelo rei, a rainha Vasti firmemente respondeu: "Digam ao rei que não posso aceitar." Quando transmitiram a recusa da rainha, Ahasverosh sentiu-se desrespeitado e humilhado perante o povo. Afinal, ser chamado a estar na presença de um rei era considerado uma alta honraria. Ele consultou os seus ministros sobre que atitude deveria tomar contra a rebelde Vasti. A resposta foi unânime: tirar-lhe a coroa e buscar no reino uma nova esposa. Afinal, se as outras mulheres seguissem o seu exemplo, desobedecendo aos seus maridos, seria uma vergonha, pois cada homem deveria ser o senhor na sua casa. Por fim, a rainha foi banida para muito longe do reino, e seus ministros, preocupados com a sua solidão, insistiram: "Ó rei Ahasverosh, já é tempo de eleger uma nova rainha." Certamente uma mulher tão bela quanto Vasti alegraria seu coração. Então foram postos editais em todas as províncias, convocando as moças do reino para que o rei escolhesse a substituta de Vasti. Havia um homem chamado Mordecai. Ele criara como filha uma parente órfã de pai e mãe chamada Esther. Era uma jovem belíssima. Ao saber do edital, Mordecai decidiu esconder Esther, crendo que moça alguma no reino poderia superar sua beleza. Comunicou a ela sua decisão, recomendando: "Se você for escolhida, não diga que é judia." Esther prometeu então obedecer, porque o tinha como um pai. Sua esperança era que o rei escolhesse outra moça entre as centenas que lhe fossem apresentadas. Certo dia, chegou a vez de Esther, e o rei ficou impressionado com a sua formosura e apressou-se em escolhê-la. Mordecai passava todos os dias no pátio das mulheres para ter notícias de sua filha adotiva, a rainha Esther. Foi num desses dias que ouviu dois guardas conversando sobre uma conspiração contra o rei. Imediatamente mandou comunicar Esther. Ela tomou as providências devidas e foram punidos aqueles que tramavam derrubar Ahasverosh. Esta atitude de Mordecai foi anotada nas crônicas diárias do reino. Nesse tempo, a pessoa mais importante do reino depois do rei era Ramã, que gozava de algumas regalias, recebendo honrarias, entre elas que, por lei, todo indivíduo se curvasse e se prostrasse diante dele. A lei era rigorosamente cumprida por todos, exceto por Mordecai, que acreditava que somente ao Eterno deveria se prostrar. Ao notar o desdém de Mordecai, Ramã encheu-se de ódio, não somente contra ele, mas contra todo o seu povo. Denunciou os judeus a Ahasverosh, acusando-os de terem costumes estranhos e não obedecerem às leis do rei, e aconselhou-o a exterminá-los. Com isso, convenceu o rei a fazer um decreto a todas as províncias do reino, que todos os judeus adultos e crianças fossem executados em um só dia. Ao ouvir a notícia da tragédia, Mordecai correu para Esther, mandando que ela fosse suplicar ao rei piedade pelo seu povo. Era uma ordem difícil de ser cumprida, pois ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser por ele convocado. Quem tivesse essa ousadia seria morto. Mas Mordecai insistiu: "Esther, você precisa ir. Não pense que escapará ao massacre que ameaça todos os judeus." Então Esther criou coragem. Vendo-a, Ahasverosh sorriu e levantou o cetro como sinal de sua aprovação. Pediu que ela se aproximasse e perguntou-lhe ternamente: "O que queres, rainha Esther? Pede-me, até metade do reino lhe darei." Então Esther respondeu que apenas vinha convidá-lo para um jantar em que Ramã também comparecesse. O rei aceitou, surpreso por tão simples petição. Ao receber o convite, Ramã envaideceu-se. Era tão importante que até a rainha o distinguia, convidando-o junto com o rei. Aconteceu que nessa mesma noite o rei ficou com insônia e pediu que lessem para ele as crônicas diárias do reino, onde era anotado tudo o que acontecia no palácio. Ao ouvir o caso da conspiração tramada contra ele e de como Mordecai o salvara, quis saber que recompensa tinham dado àquele homem. "Nenhuma", responderam. Neste momento, chegou Ramã e o rei consultou-o: "Que se fará o homem por quem o rei tiver gratidão?"
Pensando que esse homem seria ele, Ramã propôs que esse homem vista o traje real, use uma coroa, monte o cavalo do rei e seja levado pelas ruas, apregoando-se. Assim se faz ao homem de quem o rei está grato. Então, disse Ahasverosh, apressa-te, veste Mordecai e leva-o pelas ruas, como disseste. E Ramã teve que cumprir as ordens do rei. Mas, terminado o passeio pela cidade, voltou para casa furioso e contou à família a humilhação que havia passado. No dia seguinte, quando se realizava o banquete de Ester, com a presença do rei e de Ramã, Ahasverosh perguntou novamente: qual a tua petição, rainha Ester, e qual o teu requerimento? Até metade do reino te será dado. Ester levantou-se e disse: peço a minha vida e do meu povo, porque eu e meu povo seremos exterminados. O rei também levantou-se indignado. E onde está aquele cujo coração permitiu tal crueldade? Perguntou. Ester então respondeu: o homem, o inimigo, o opressor é Ramã. Surpreso e chocado por essa revelação contra o homem que ele mais admirava, Ahasverosh retirou-se para o jardim. Voltando o rei do jardim, deparou-se com Ramã ajoelhado diante de Ester e gritou-lhe: o que fazes? Porventura também queres forçar a rainha na minha própria casa? Guardas, prendam esse homem! E no mesmo dia, Ramã foi enforcado na forca que havia preparado para Mordecai. Por ordem real, os judeus foram autorizados a se reunir no dia 13 de Adar para se defender, atacar e matar todos os inimigos que os ameaçavam. A notícia espalhou-se rapidamente como um relâmpago até os recantos mais longínquos do império, e todos começaram a tratar os judeus com respeito. A seguir, mandou chamar Mordecai, deu-lhe o anel, que representava a autoridade, retirado de Ramã, e colocou-o na posição que seu inimigo ocupara. Assim, foi decidido que o dia 14 de Adar seria escolhido como o dia da festa de Purim, em comemoração à milagrosa salvação de nosso povo e à queda do perverso Ramã.